e vamos aprender então o que é necessário e básico para você realmente gabaritar essa parte de membrana plasmática. A morfologia, né, do que ela é formada, bem como também a função, tá, da membrana plasmática nas células. Professora, toda célula tem membrana plasmática? Sim, as células têm membranas plasmáticas e às vezes ainda tem coisas extras além da membrana. Existe uma estrutura chamada de parede celular, glicocálix, são estruturas encontradas em alguns tipos de seres vivos, né, como as plantas que têm parede celular, por exemplo, além da membrana plasmática. Eu tenho a membrana e depois ainda tenho outras capas, vamos dizer assim, cada uma com uma função. Mas hoje eu vou falar exclusivamente da membrana plasmática. No geral, qual é a morfologia dela? Vou fazer um desenho aqui, gente, ó, essas bolinhas pequenas representam os lipídios. Enquanto que essa bolinha maior que eu vou fazer aqui, ó, também fazendo parte da estrutura da membrana, são proteínas, tá? Além disso, existem alguns carboidratos aqui em cima. No geral, vocês vão anotar aí que a membrana ela é lipoproteica, ou seja, ela é formada por lipídios e por proteínas. Existem proteínas também menores aqui? Existe, certo? Existem outras proteínas que a gente pode chamar de proteínas parciais, enquanto que essa a gente pode chamar de integrais, porque elas vêm de um lado ao outro, vocês vão entender quando eu falar de transporte. No geral, qual é a função da membrana? Gente, toda membrana ela reveste a célula e quem reveste a gente sabe que também protege. Então, proteção seria uma função? Seria. Mas qual é a função principal que é o que vai cair na sua prova? É essa aqui, ó, vem com esse nome aqui, permeabilidade seletiva. Olha o nome, seletiva. Ela seleciona tudo que vai entrar e tudo que vai sair da célula. É como se ela fosse a porta aqui dessa sala e ela vai controlar quem entra e quem sai. E aí, ela faz essa permeabilidade seletiva através dos transportes. Então, ela vai transportar substâncias da forma que ela quiser. No geral, o que é que eu falei até agora? A membrana ela é lipoproteica, ela é formada basicamente de lipídios e proteínas, tem função de revestimento, proteção e principalmente permeabilidade seletiva, que é controlar a entrada e a saída de substâncias. Então, você já aprendeu aí alguma coisa sobre membrana plasmática, mas o que mais vai cair na sua prova é isso aqui, ou seja, os transportes que ela faz. De que forma a membrana ela faz esse transporte do que entra e do que sai. E é isso que a gente vai aprender agora. Eu vou apagar aqui essa parte, vou fazer no formato tipo um mapa mental e vocês vão fazendo aí também no caderno de vocês. Então, os transportes feitos pela membrana, ele pode ser um transporte chamado de transporte ativo ou transporte passivo. Qual é a diferença do ativo para o passivo? No transporte ativo, o próprio nome diz ativo, é quando há gasto de energia, que a gente chama moeda de energia na célula de ATP, é uma sigla. Já o passivo é quando não há gasto de energia. Ou seja, é algo que acontece sem estar gastando a moeda energética da célula. Vocês já devem ter ouvido falar, mesmo a gente dormindo, a gente está gastando energia. Justamente porque o nosso sistema nervoso ele está trabalhando, fazendo com que todos os órgãos internos estejam funcionando, o coração batendo. Pois é, o sistema nervoso, anota isso, porque às vezes cai em prova. O sistema nervoso é a única parte do corpo que, na realidade, acontece o tempo todo o transporte ativo feito pela membrana plasmática. De que forma acontece esse transporte ativo? A célula, ela vai fazer um transporte chamado de bomba de sódio, que é o Na, o símbolo, e K, que significa potássio. Então, nós temos no nosso corpo sódio e potássio o tempo todo. Quando o sódio está dentro, o potássio está fora. Se o potássio entrar, o sódio sai. E fica nesse movimento
entra e sai o tempo todo, polarizando, repolarizando a célula, transmitindo ali uma condução elétrica, vamos dizer assim, que são os impulsos nervosos. E isso é um tipo de transporte ativo. Então, o único transporte ativo que existe é bomba de sódio e potássio. Se a questão falar de alguma coisa relacionada ao sistema nervoso, você já sabe que o transporte é ativo. Agora, quais são os tipos de transporte passivo? Existem 3. Eu vou tentar resumir nesse vídeo para vocês. Existe a difusão chamada de difusão simples. Existe a outra difusão que se chama difusão facilitada. Se liga nesse nome facilitada, que é a dica. E existe o que mais cai em prova, que se chama osmose. Então, a difusão simples, o próprio nome diz. Vocês se lembram que eu fiz um desenho aqui na estante da estrutura, né? Eu coloquei aqui, vou fazer pequenininho. Existem os lipídios e entre os lipídios existem algumas estruturas maiores que são chamadas de proteína. Quando o alimento, vamos entender de forma prática e objetiva, quando o alimento passa tranquilamente pela membrana, sai do meio externo para o meio interno, é uma substância que a membrana quer que entre na célula, ela vai fazer uma difusão simples, ou seja, o alimento vai difundir e vai passar pela camada bilipídica. Agora, na difusão facilitada, olha o nome, facilitada. É como se a molécula fosse muito grande, não conseguisse passar por aqui, e aí ela vai facilitar a entrada. Ela vai pegar essa proteína aqui, ó, vai abrir e vai fazer com que o alimento passe para dentro. Por isso que o nome é difusão facilitada. Então, na simples e na facilitada, são moléculas mesmo de várias substâncias que a célula precisa, que a membrana precisa que entre na célula. Já a osmose, vocês vão lembrar que é a passagem somente de água. A célula precisa de água o tempo todo. Imagine que eu tenho uma célula aqui bem gorda e outra aqui bem sequinha. Essa que está seca é porque ela tem muito sal, gente, e ela tem pouca água. E essa aqui, ao contrário, ela tem pouco sal, mas ela está cheia de água. Então, essa célula gordinha, a gente vai chamar ela de hipotônica. Hipo porque tem pouco sal. E essa aqui a gente vai chamar de hipertônica, porque ela tem muito sal. Então, essa célula hipotônica vai transferir água para a célula hipertônica no intuito de ficar normal, que ela é isotônica. Então, eu sempre brinco com os alunos assim, se a gente pegar o alface, se sua mãe temperar lá o alface bastante, colocar sal, azeite, vinagre, logo depois de um tempo aquele alface vai estar todo murcho, não é verdade? Porque a célula daquela folha ficou muito hipertônica. Né, que lá no vegetal a gente dá o nome de túrgido e plasmolizado, ao invés de hipotônico e de hipertônico. Vocês podem conferir no livro de vocês. Enquanto que se a gente pegar esse alface e colocar ele na água, perceba que ele vai ficar ali brilhante, as folhas bem vivas, porque a célula vai ficar hipotônica, ela vai ficar cheia de água, mas o ideal é ela estar isotônica. Então, espero que vocês tenham entendido de forma bem básica o que a gente precisa saber de membrana plasmática. Agora, tem um pequeno detalhe. Cada parte do corpo a gente sabe que células formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas, que formam o corpo todo. Cada parte, cada sistema, ele funciona de uma forma e às vezes as membranas, apesar de elas serem todas iguais, elas precisam ter determinadas funcionalidades. Imagine na célula do intestino, por exemplo. O intestino é o órgão responsável por capturar alimentos. Então a membrana, ela é lipoproteica, mas ela tem uma estrutura assim de dedos, sabe? Que a gente chama de microvilosidades. Então, tem outras que chama de interdigitações, outra que chama de desmossomos, a gente chama isso de especialização da membrana. Por que a gente dá esse nome de especialização? Porque na realidade, cada membrana plasmática em certas partes do corpo, ela vai ter uma forma de colocar o alimento para dentro ou para fora. Então, anota aí também que é preciso vocês darem uma revisada em especializações. E o que mais cai é desmossomo, interdigitações e microvilosidades. Continua me seguindo aqui para mais conteúdo para você gabaritar sua prova. Eu sou a Cassiele Lopes, sou coach de estudos, mentora em concursos públicos e quero fazer de você o meu futuro aprovado.